Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Daquilo de hoje, com o nosso pequeno glossário freudiano, abordando o conceito de castração. Conceito fundamental que Freud liga com o processo que a gente encontra nas crianças e que ele chamou de teorias sexuais infantis. As teorias sexuais infantis são contemporâneas daquela fase que às vezes a gente chama de fase dos porquês, em que a criança quer saber. Ela quer saber e ela pergunta, e ela não para de perguntar, e ela quer saber sobre muitas coisas, mas muito frequentemente ela quer saber como são feitas os bebês. De onde os bebês vêm, por onde eles nascem, como é que eles vão parar na barriga da mãe, qual é o papel que o pai tem nisso, quem pode e quem não pode ter bebês. Essa investigação ela é muito importante, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista da produção da fantasia. O Freud argumenta que uma fantasia muito comum é de pressupor que todos os objetos, animados e inanimados, seriam dotados de uma espécie assim, de essência anímica, que seriam dotados daquilo que os torna aptos para serem objetos de desejo. E ao longo do tempo, a criança vai descobrindo que nem todas as coisas possuem isto, essa X, essa causa do desejo. E ela vai então reduzindo essa propriedade aos animais, então é esse momento em que há uma ligação muito importante no processo de simbolização da criança com os animais domésticos, aos quais ela atribui propriedades similares aos seres humanos, depois ela reduz a presença desse X aos seres humanos e depois à sua própria família, e por último, diz o Freud, o mais difícil de admitir é que mesmo a mãe, ela não é dotada desse X. Esse X, então, veio a se chamar o falo, em alguns momentos, então, confundido com o pênis, mas a gente poderia dizer também que esse X é aquilo que torna alguém amável. Freud dizia que para as mulheres o complexo de castração ele incide muitas vezes como o temor da perda de amor do outro. Para os homens, muito frequentemente, o complexo de castração incide como uma angústia de perda de uma parte do corpo, ou de ter o seu corpo ameaçado pelo outro. O complexo de castração é esse núcleo fulcral do complexo de Édipo. É o momento em que a criança tem que integrar, ela tem que resolver, portanto, a sua progresso em termos de construção das teorias sexuais infantis, mas também ela tem que integrar simbolicamente qual é a relação que ela tem com este pai, e a relação que ela tem com esta mãe, e a relação que os pais mantêm entre si. Esse conjunto de problemas ele é equacionado em torno de uma espécie de déficit central, de falta central, que é então nomeado pelo Freud como complexo de castração. Por isso ele é o complexo nuclear de todas as neuroses, mas também de todas as psicoses e de todas as perversões. As estruturas clínicas nada mais são do que respostas a isso que seria assim o insuportável da gente admitir, que é que somos faltantes, somos limitados, que inclusive não possuímos aquilo que é causa de desejo para todos os outros. Isso que seria assim a causa de desejo, também o seu pai, também a sua mãe não o possui, porque esta família é simplesmente um caso particular de uma lei mais geral, de uma lei social que prescreve que o objeto do desejo ele é um objeto que circula, ele é um objeto que é trocado, ele é um objeto que depende da rede de desejos que forma a cultura e a sociedade. Portanto, o complexo de castração é uma força impulsora da simbolização, mas também da humanização e da socialização na criança. Para entender melhor a função da castração na constituição da subjetividade, leiam um texto de 1923 chamado Organização Sexual Infantil. E para receber novos fragmentos do Falando Daquilo, com o nosso glossário freudiano, clique aqui embaixo no Aqueronta Movebo. Bom?